Glória a Deus. Na nossa vida nós temos muitos momentos em que queremos deixar a caminhada. Mas nessa noite eu quero te encorajar a continuar. Mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja dores, mesmo que haja momentos difíceis, a caminhada com o Senhor vale a pena. Nós não estamos sozinhos. Glória a Deus. Senhor, se há perigo de queda ou revés, nessa estrada de lutas cruéis, me ajude a levar minha cruz. Senhor, se sozinho não a posso levar, tua graça me há de bastar. No caminho não posso parar. Eu sei que a cruz que me deste, Senhor, é só minha, só eu sou portador. Na estrada não a posso deixar. E a caminhada é longa e atroz, me sustenta ouvir tua voz. Eis-me aqui para te ajudar. Senhor, é difícil o vale passar, quando a cruz que sou a levar me parece pesar mais e mais. Porém, mais pesada levou meu Jesus, sem gemer, sem lamentar a cruz, suportou-a com dores mortais. Subiu ao Calvário e ali morreu, por você e por mim se fez réu, isto sendo agradável a Deus. Provou Cristo a morte de cruz com amor, me livrou do Calvário de dor, liberou-me a entrada nos céus. Não sei como estás, meu irmão, com tua cruz, se chorando ou cantando a conduz, ou se pensas em abandonar. Eu sei ser difícil o seu conduzir, numa estrada onde podes cair, sem jamais conseguir levantar. Porém, te recordas que Cristo Jesus nos deu um fardo em lugar de uma cruz, fardo leve que podes levar. Leva, seu jugo é suave bastante pra mim, e descanso minha alma enfim, com meu Cristo no céu gozarás. Seu jugo é suave bastante pra mim, e descanso minha alma enfim, com meu Cristo no céu gozarás. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Um louvor bastante conhecido. Gostaria que a igreja me ajudasse. Amém? Aleluia, Jesus.
assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, Deus, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Toda a honra e toda a glória a Ti, Jesus. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Aleluia, Jesus. Minha alma anseia por Ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos para a gente meditar aqui num texto da Palavra do Senhor. Você pode abrir sua Bíblia comigo aí, no Evangelho de João. No capítulo de número 1. João, Evangelho, capítulo de número 1. Vamos ler 2 versículos muito conhecidos, versos de número 11 e 12. 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Que palavra curiosa essa, escrita por João. Os historiadores da Bíblia, os teólogos que estudam a Bíblia, eles costumam dizer que o Evangelho de João é um evangelho mais espiritual do que os outros. Os outros têm um cunho mais histórico, mais revelador dos milagres de Jesus, da sua obra, do seu discurso, mas João traz a revelação de mais da intimidade de Deus
através das suas palavras. E veio ao meu coração esta palavra que João usa iniciando o seu evangelho, quando ele diz: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eu fiquei pensando que, às vezes, a gente olha a vida de Jesus e vê que ela foi marcada por muitos momentos de sofrimento, de dificuldade, mas eu parei para conferir em quantas ocasiões Jesus foi rejeitado. Não sei se você já teve a curiosidade de saber em quantas ocasiões Jesus foi rejeitado. Eu vi aqui só no livro de Mateus, são pelo menos 6 ocasiões que ele é rejeitado. E eu fico pensando o que leva os homens a rejeitarem aquele que Deus enviou para ser o Salvador das nossas vidas. Para você ter uma ideia, Jesus, ele, em cumprimento mesmo, em confirmação ao que João dizia, eu vi que Jesus ele foi de início rejeitado até por José, que foi o seu pai terreno. Porque a palavra diz que José, quando soube que Maria estava grávida de Jesus, intentou deixá-la. E é claro que os irmãos vão pensar comigo, abrindo aí a palavra do Senhor, lá no capítulo 1 de Mateus, vão ver que José, como qualquer homem normal, naquela época era comum que na cultura dos judeus não havia esta forma que nós temos hoje, de uma sequência de namoro, noivado, algo sem muito compromisso, enfim, um casamento. Hoje isso já tem até mudado, já essas etapas já nem mais existem propriamente como nós as conhecíamos. Mas naquela época, o noivado já era uma afirmação de compromisso, de maneira que, embora não fosse consumado o casamento, mas já havia o compromisso do matrimônio estabelecido. E aí imagino José recebendo a notícia por parte de Maria, de algo sobrenatural que acontece com ela, e disse: estou grávida. Ele, para não humilhá-la e não deixar com que aquilo se tornasse público, mas também não crendo, decidiu no seu coração que ia deixá-la e a criança. Mas foi preciso então que Deus agisse de forma sobrenatural e desse a José uma revelação. E aí o anjo aparece a José e disse: não temas receber Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo de Deus. E aí José, que de início havia rejeitado por medo, aí eu fiquei pensando, há pessoas que realmente rejeitam a Jesus por medo. Porque o anjo, quando apareceu para ele, disse assim: não temas. Havia medo, havia insegurança, haviam dúvidas. E às vezes nós deixamos de viver a plenitude de Deus na nossa vida porque temos medo de nos aproximarmos de Cristo. Temos medo. Temos medo do que vai ser a nossa vida dali para frente. Aí depois você, folheando a Bíblia, vai vendo que não foi só aqui. Depois José aceitou, e os irmãos conhecem bem a história. Aí Jesus nasce. Jesus nasce. E ele nasce na época de um rei muito mau, conhecido pelo nome de Herodes o Grande. Esse Herodes teve outros filhos que foram chamados Herodes também. Então nós vamos ver Herodes Antipas, Herodes Agripa e outros Herodes. Mas esse Herodes, que foi da época que Jesus nasceu, era um cidadão mau. Ele governou a Judéia do ano 37 a.C. até o ano 4. E a história dele diz que ele era um cidadão tão ruim que ele mandou matar a mulher dele, mandou matar os filhos dele, tudo para não sofrer perda do reinado. Ele era até chamado assim, meio louco ele era.
E ele era mau, ele era muito mau. E aí esse mesmo Herodes, ele recebe, depois que Jesus nasce, ele recebe a visita dos reis magos. Todo mundo conhece a história. Eram homens que vieram do Oriente para Jerusalém porque tinham visto uma estrela que representava, que indicava o nascimento de Jesus. E antes de tudo, pela posição que eles ocupavam, não eram qualquer um, foram levados ao palácio de Herodes. E ali eles disseram: nós viemos do Oriente porque vimos a estrela daquele que foi nascido rei dos judeus. E nós estamos aqui para adorá-lo. Disseram para Herodes. E Herodes, ouvindo aquela palavra, mandou chamar os sacerdotes, porque se os irmãos lerem a história de Herodes, vão ver que ele era casado com uma judia. Ele tentou se fazer um parentesco com os judeus para facilitar o seu governo sobre Israel. Ele não queria criar revoltas, então ele tentou, por meio do casamento, criar laços com o povo de Israel. Mas ele manda chamar aqueles sacerdotes e todo mundo se reúne ali e diz: olha, está certo, está escrito que o Messias iria nascer em Belém. E ele ouve aquela palavra, mas eu fico surpreso que aquele homem tinha um coração tão duro que, para não sofrer com o risco de ter o seu reino tomado, de perder a sua autoridade, ele rejeitou o Salvador. Ele despachou aqueles homens no engano, dizendo: vocês vão, quando encontrarem, me avisem que eu também quero ir lá adorar. Mentira! Ele queria fazer o que ele depois acabou fazendo, que era matar aquele que Deus havia revelado como rei. E Herodes, apesar de saber a verdade, rejeitou o Salvador. E aí eu fico pensando que há pessoas que, por questões pessoais, por maldade no coração, sabem, ouvem do rei, mas mesmo assim não querem recebê-lo como rei. Agem como Herodes, rejeitam, preferem ficar com as suas próprias verdades, com as suas próprias limitações, com as suas vantagens. Não querem abrir mão das suas vantagens. E, de fato, o evangelho que Jesus traz é um evangelho que nos faz, que nos propõe mudança de vida. Muitas vezes ele falou para as multidões, para os discípulos, para os judeus, dizendo assim: que aquele que não for capaz de largar tudo por ele não é digno dele. Às vezes nós rejeitamos Jesus como Herodes rejeitou, porque nos colocamos como reis das nossas próprias vidas. Nós sentamos no trono do nosso coração, reivindicamos para nós toda a importância, toda a autoridade, queremos governar nossa vida, queremos fazer do jeito que nós queremos e ignoramos o senhorio de Deus. E para não abrir mão daquilo que nós queremos mandar, controlar, nós rejeitamos o Salvador. E aí Herodes rejeita o Cristo. Quando aqueles homens receberam a revelação, olha, não voltem por Herodes, vão embora por outra terra, para outro lugar. Eles então, isso era em torno de 2 anos, depois que Jesus já tinha nascido, aqueles homens então, depois que encontraram Jesus, ofereceram a ele ouro, incenso e mirra. Esses já agiram diferente. Enquanto Herodes rejeitou, estes o receberam. Aí eles foram embora por outro lugar. Aí Herodes enfureceu-se, porque foi enganado. Os historiadores acreditam que em Belém e nos arredores, como não eram vilas muito grandes, talvez tivesse na ordem de 30 a 50 crianças naquela idade. Eu acho até que era mais, mas eles estimam que era isso aí. Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, só porque podia, por um motivo qualquer,
um deles serem o rei que havia nascido. Há pessoas que, assim como Herodes, deliberadamente recusam, rejeitam o Senhor. Nesse sentido, João dizia, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí você começa a folhear as Escrituras e vai vendo que em outros lugares as pessoas rejeitaram a Cristo. Aí você abre a Bíblia em Mateus capítulo 8, no versículo 30 em diante, você vai encontrar um lugar muito interessante que Jesus visitou. Era a terra dos Gadarenos. Eu fiquei impressionado como aqueles homens tiveram a capacidade de rejeitar Jesus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Pode botar aí no versículo de número 34, fica melhor. Os irmãos estão lá na tela. Os Gadarenos recebem a visita de Jesus porque eles estavam vivendo uma situação assim, fora do comum. Havia um cidadão, ou mais de um cidadão, que vivia possesso de demônios. Era morador das cidades da região de Gadara. A história mostra, não se tem a localização exata da cidade de Gadara. Mas se você pudesse olhar no mapa de Israel, olhando de frente, do seu lado direito, depois do Jordão, antes de você subir a regiões mais altas, que hoje é a Jordânia, ali ficava essa aldeia de Gadara. E ali naquele lugar havia esses homens, 2 homens endemoniados, um deles muito agressivo. Ele vivia nu, vivia nos sepulcros. Ele era, quando ele estava tomado por aquela força maligna, ele se jogava nas pedras, se arranhava, se maltratava. Aquele homem, ele era de tal forma possesso por aqueles demônios que os homens de Gadara chegaram a tentar prendê-lo com correntes. Mas a força sobrenatural do mal que agia naquele homem o fazia quebrar as correntes e ele se tornava muito agressivo. Ninguém podia nem sequer passar naquela região por causa da agressividade daquele homem. E ele era conhecido de toda a cidade. Tal era o mal que ele acometia. Mas no dia que Jesus parou de barco nas praias de Gadara, os demônios que moravam naquele homem não resistiram e se ajoelharam diante de Jesus. E Jesus libertou aquele homem daqueles demônios. Jesus deu vida nova para aquele homem. Quando os moradores da cidade chegaram, aquele homem estava sentado, vestido, em perfeito juízo e glorificando a Deus pelo que Deus fez por ele. Sabe o que os homens de Gadara fizeram? Aqui na palavra. Rogaram a Jesus que fosse embora da sua cidade. Eu fico pensando que às vezes nós rejeitamos a Cristo, mesmo olhando as grandes obras que Ele faz em nossa vida. Olha, irmãos, enquanto nós orávamos, o irmão Flávio estava falando do milagre que Deus fez na vida da minha esposa. Isso tem 20 anos. E há 20 anos ela foi acometida de uma pancreatite gravíssima, com toda a perspectiva de morte, acima de 50% o risco de óbito. Com tudo que uma pancreatite tem direito, no grau mais avançado. Mas Deus, na sua misericórdia, enviou seus servos, visitaram ela na UTI com 15 dias. E ali, enquanto o servo do Senhor orava, ela sente, por 2 momentos, um grande calor tocar no seu abdômen. Ela descreveu a sensação de uma bola de fogo. E aquilo toca nela numa quinta-feira à tarde. E até aquele dia, 15 dias de internação, os exames só pioravam, a inflamação decorrente da pancreatite já havia chegado às áreas
todas as áreas do abdômen, e o pâncreas tinha uma área já apodrecida que tinha que ser retirada com cirurgia. Mas Deus foi bom. E naquela tarde Deus visitou. E enquanto aquele homem de Deus orava, Deus curou ela. Curou ela e curou instantaneamente, que se fosse uma cura normal, as imagens demorariam meses para desaparecer, embora ela pudesse até ter tido alta. Mas Deus fez um milagre para mostrar que Ele é Senhor. Quando foi no sábado de manhã, o ultrassonografista estava fazendo o exame de controle. Enquanto ele fazia o exame, ele chorava, porque ele nunca tinha visto isso. Irmãos, as lesões desapareceram instantaneamente. Todas as áreas de inflamação ao redor dos rins, na região da pelve, na região do pâncreas, a área de necrose, tudo sumiu. E quem já teve contato com isso sabe de que isso jamais, em momento algum, aconteceria dessa forma. Mas Deus operou o milagre para mostrar que Ele é Senhor. Mas os irmãos acreditam que, embora muitos saibam de milagres como esse, ainda há aqueles que não creem, que pedem para Jesus ir embora dos seus termos, rejeitam o Senhor. Embora os milagres ajudem a fé, mas muitas vezes não têm sido suficientes para convencer aqueles que têm um coração duro. E às vezes, apesar de nós vermos a bênção de Deus na nossa vida, na vida dos nossos parentes, na vida dos nossos amigos, na vida da nossa família, muitas vezes ainda rejeitamos a Jesus como fizeram os gadarenos. Isso me impressiona, porque aqueles homens viveram algo que jamais, em anos que eles viveram lutando com aquele homem, nunca tinham visto nada igual. Eles viram aquele homem ser liberto, ser curado, e Deus mostrar que o seu reino havia chegado. Mas mesmo assim, eles rejeitaram o Salvador. Aí continuo olhando o livro de Mateus ainda, e estou falando só de Mateus. Mateus capítulo 13, Jesus chega na sua cidade. Cidade de Nazaré. Uma cidade pequena. Uma cidade sem expressão em Israel. Uma cidade onde ele cresceu, onde ele trabalhou, e ali as pessoas o conheciam. Diz a história que ele chegou na cidade, no versículo de número 17, ele chega na cidade, versículo 57. Ele chega na sua cidade e estava na igreja, na sinagoga, pregando. E é interessante que em toda cidade que Jesus ia, coisas extraordinárias aconteciam. Irmãos, tinham lugares que a multidão era gigante. E Jesus chegava e ele passava uma tarde inteira curando as pessoas. Você imagina quantos eram curados? Os historiadores acreditam que as multidões que seguiam Jesus nos desertos chegavam a ser de quase 15 mil pessoas, porque havia um volume de aldeias ao redor do Rio Jordão, ao redor do Mar da Galileia, e havia muita gente que morava naquelas regiões. Então, quando Jesus começava a pregar, muita gente vinha, principalmente quando começaram a ouvir que ele operava milagres. E há relatos de momentos em que Jesus recebia toda aquela multidão e diz assim lá no final, e ele curou a todos. Eu fico pensando quantas pessoas vinham até ele e ele tocava, e ele curava. Teve ocasiões que ele nem chegou a dar uma atenção direta para as pessoas, como é o caso daquela mulher hemorrágica. A mulher nem sequer falou com ele, não falou com ninguém. Ela só creu no coração, dizendo assim, se eu pelo menos tocar na orla do vestido dele,
eu vou ser curada. 12 anos que ela sangrava sem parar. Talvez um distúrbio hormonal qualquer. Vivia fraca, não podia ter família, era considerada imunda para a sociedade de Israel. E ela, naquela condição, consigo mesma, pessoa, eu vou mesmo tocar nele. Ela nem falou com ele. Diz a Bíblia que ela foi pelo meio da multidão. Quem prega, às vezes, e diz assim, imaginando, que ela talvez, mesmo fraca, ela talvez ali, abaixada entre as pernas das pessoas, tentando encontrar um lugar, porque ninguém queria dar lugar. O próprio Jesus, quando pergunta assim, quem me tocou? Alguém diz para ele, Senhor, como é que tu pergunta isso? Tu está vendo a multidão te apertando. Eu acho que Jesus ia andando e o povo grudava nele. Todo mundo queria tocar, todo mundo queria estar perto, todo mundo queria ter uma palavra. E aquela mulher chega ali por trás, sem Jesus nem ver, e ela toca na orla do manto. E diz a Bíblia que na hora que ela toca, ela sente o poder que sai e penetra no corpo dela, e na hora ela sentiu, estou curada. Ela percebeu que parou a hemorragia. E Jesus sentiu que o poder saiu dele, virou e disse, quem me tocou? Quem me tocou? Para os irmãos verem como que as pessoas viviam ali ao lado de Jesus. Quem me tocou? E ele operava. E assim ele curava. Às vezes era tão corriqueira as curas para Jesus, ele chegou uma vez para se hospedar na casa de Pedro, a sogra estava doente, ele foi lá, toca nela, ela levanta, boazinha, foi fazer a comida para Jesus. Ele curava assim, ele curava todo o tempo. Mas me chamou a atenção quando ele chegou em Nazaré, a cidade dele. Ele foi ensinar na sinagoga. E as pessoas ouvindo a mesma palavra. Ele curou algumas pessoas lá. Mas me chama a atenção do versículo 57 que diz assim, e escandalizavam-se os moradores de Nazaré, irmão Batista. Se escandalizaram com Jesus. E aí ele chegou a dizer assim, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua própria casa e na sua terra. E o versículo 58 diz que ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade daqueles homens. Ora, irmãos, é impressionante nós vermos como aquelas pessoas que conheceram Jesus, que viram Jesus, cresceram com Jesus, não foram capazes de recebê-lo como Senhor e como Salvador. Às vezes eu vejo isso como uma lição para nós. Às vezes nós mesmos estamos na igreja, ouvimos de Cristo. Desde pequeno frequentamos a classe de crianças, ouvimos falar de Jesus, aprendemos a palavra, vemos os milagres, ouvimos os testemunhos, mas às vezes nos comportamos como os cidadãos de Nazaré, rejeitamos o Senhor. Aí, nesse sentido, João dizia, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Aí você vai andando na Bíblia, vai vendo situações como a de Pedro. A de Pedro. Todo mundo sabe quem é Pedro. Aquele discípulo tão intenso, tão dedicado, tão falador. Mas no dia que Jesus foi preso, Pedro o rejeita. Diante de pessoas que para a sociedade nem importância tinham. Mas por 3 vezes Pedro rejeita Jesus. E há pessoas que rejeitam Jesus mesmo tendo vivido uma vida toda com ele. Pessoas que viram milagres de perto. Os irmãos lembram que haviam milagres que Jesus chamava só o seu núcleo mais próximo, que era Pedro, Tiago e João, como foi a filha de Jairo. A menina morreu e quando foram chamar Jesus, ela ainda estava viva e no caminho alguém chega dizendo, não incomoda mais o mestre, ela já morreu. Mas Jesus vira para aquela família e diz assim, não temas, se creres verás a glória de Deus. E foi, chega lá,
A menina estava no quarto, ele manda sair os incrédulos, chama para dentro do quarto só os pais da menina e os seus 3 discípulos, que eram os mais próximos a ele, e entre eles estava quem? Pedro. Pedro olha na hora que aquela menina morta, pálida, cianótica no leito, já não tinha mais nem cor. Ele viu na hora que Jesus disse para ela, menina, levanta. Ele viu na hora que a menina levantou, que a cor lhe foi restaurada. Ele viu a hora que a menina deu o suspiro e voltou à vida. Ele viu quando a menina levantou e sentou na mesa para comer, quando Jesus disse, dê comida para ela. Ele viu a menina falar, papai, mamãe. Ele viu a menina abraçar os pais. Ele viu a glória do Senhor ali diante dele. Mas na hora H, Pedro diz, não o conheço. Ô, irmãos. Por isso João dizia, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Às vezes nós somos capazes de rejeitar Jesus, mesmo tendo vivido tantas experiências. Acho que é por isso que Paulo dizia assim, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Porque uma coisa é eu ter Jesus, é aceitá-lo, e outra coisa é eu permanecer fiel. Porque a vitória está prometida aos que perseverarem até o fim. Receber Jesus é só o primeiro passo da caminhada que vai resultar na entrada de cada um de nós no céu. E por fim eu quero destacar mais um exemplo de quem o rejeitou. Foi todo aquele povo, o mesmo povo que Jesus havia curado. O mesmo povo que viu os leprosos serem limpos, o mesmo povo que viu Jesus ressuscitar Lázaro, o mesmo povo que viu Jesus dar vista aos cegos, o mesmo povo que viu a mulher hemorrágica voltar ao convívio da sociedade. Esse mesmo povo. Se você abrir aí a Bíblia, no capítulo de número 27 de Mateus, ainda no livro de Mateus, você vai encontrar um momento que esse mesmo povo, do versículo 20 ao 22, Jesus é preso. E ele, então, por ser uma data especial, estava preso junto com um assassino conhecido. Um ladrão que maltratava a sociedade israelita. Mas na hora do julgamento, a tradição mandava que um deles podia ser solto. Os irmãos sabem a história. Pois esse mesmo povo ingrato, que recebeu a palavra, que recebeu os milagres, na hora de escolher, Pilatos pergunta, e aí, vocês querem que eu solte quem? Esse Jesus, que é o rei? Veja que Deus permitiu para aquele povo até ser lembrado quem era esse Jesus. Ele era o rei. Ou prefere que solte Barrabás? O que o povo respondeu, irmãos? Solta Barrabás, solta Barrabás. O povo gritava, o povo fazia uma algazarra para que Barrabás fosse solto. E depois ainda perguntou, e o que eu faço do Cristo? O povo gritava, crucifica, crucifica. Irmãos, a ingratidão nos faz rejeitar o Senhor. Há muita gente ingrata. Quantos têm se aproximado de Jesus só para receber bênção? Só para receber um milagre, uma libertação, uma cura? Só para Deus abrir a porta? Hoje nós estamos sendo ensinados até a barganhar com Deus. Ah, traz, faz, acontece que Deus vai te dar, Deus vai te prosperar, você vai ter o carro do ano, vai ter um apartamento de luxo, isso e aquilo. E quantos estão barganhando por Deus pelas migalhas humanas? E estão rejeitando o verdadeiro tesouro que nós encontramos em Cristo, que é Ele mesmo. É Ele, irmão Firmino. Ele é que é o tesouro, Ele é que é o valor. É Ele, o Senhor. Não tem nada a ver com bênção e com milagre e com cura. Tem a ver com Ele. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aí João, felizmente, completa. Mas
todos que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O tesouro. É nisso que está o valor da nossa vida, irmãos. É no poder que ele nos deu de sermos filhos. Alguém que diz, nós éramos criaturas. Eu não sei o que conceito você tem do que se era, mas uma coisa a gente não éramos filhos. Mas a todos os que o recebem, ele dá o poder de se tornarem filhos. E ele ainda diz, mas não foi nascido da carne, não. Nem da vontade do homem. Não foi algo que nós possamos construir com o nosso esforço. Nada disso. Mas pela vontade do Pai que está no céu. A Bíblia diz que é importante nós confessarmos a Cristo. Se você voltar um pouco ainda no livro de Mateus, no capítulo 10, você vai encontrar no capítulo 10, versículo 32 e 33, uma palavra dele para mim e para você. Ele diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Irmãos, isto é um peso de responsabilidade. Aí você continua lendo o mesmo livro de Mateus, no capítulo seguinte, no versículo 28, você vê Jesus nos chamando para recebermos a Ele, para virmos a Ele, para não o rejeitarmos, porque Ele tem algo novo para nós. E Ele diz assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O que ele promete para nós, que vamos a ele, que não o negamos, é uma nova vida, uma vida que é caracterizada pelo descanso da alma. Algo interior que Deus faz em nós. Algo que vai além de conceitos humanos. Algo que vai além de ferramentas humanas. Algo que vai tão fundo que um dia Jesus chegou para um líder judeu, conhecedor das Escrituras, e disse, olha, é preciso ao homem nascer de novo. E ele disse, Senhor, aquela palavra foi tão enfática para Nicodemos, que ele fez uma pergunta até tola. Mas, Senhor, como é que a gente pode voltar ao ventre e nascer? Ele não perguntaria aquilo se a palavra não tivesse sido intensa, porque o convenceu que era possível, que a nova vida que Deus oferecia era tal, que era como dar uma nova chance ao homem e à mulher de começar de novo. Nicodemos se assusta com a palavra e diz, mas como pode um homem voltar ao ventre da mãe e nascer? Foi preciso Jesus explicar para ele, tal foi o impacto da palavra. E é isso que Jesus propõe para mim e para você, para todo aquele que o receber. Ele propõe uma vida nova. Ele propõe uma vida em que a alma, ela é resgatada dos seus fardos pesados. E isso não é uma coisa que venha de nós, nem das terapias da vida, é uma coisa que vem direto das mãos do Pai. E só é obtida por uma única maneira, que é pela fé no Senhor Jesus Cristo. E por fim, eu quero deixar com você a palavra de João 10:10. Acerca desta vida que ele promete aos que o receberam. Aqueles que tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus. E ele diz assim, no versículo 10, do capítulo 10 de João, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Eu quero que você note o detalhe da palavra. Eu vim para que vocês tenham vida, mas não é qualquer vida. Não é uma vida comum. Não é uma vida normal. Não é uma vida igual a que você tem desde que nasceu. Há uma vida abundante. Há uma vida cuja descrição é tão intensa e tão profunda que Jesus usou o termo vida abundante para todo aquele que o receber. E aí eu entendi porque João falou assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, todos os que creem no seu nome.